Vamos lá, reta final agora. Depois da gente falar sobre o planejamento todo de produção, agora vamos falar sobre o controle dessa produção, né? Primeiro a gente tem que lembrar alguns aspectos importantes do planejamento, do controle. O planejamento dessa produção em termos quantitativos e qualitativos, ele já é o primeiro passo para a questão do controle, né? Isso porque faz parte do controle definir o que tem que ser produzido, quanto tem que ser produzido, porque aí se faz uma projeção dos insumos que são necessários, ou seja, olha, a gente vai produzir. Então imagina que uma fábrica de bolos de rolo, né, que é para adoçar a vida da gente. Imagina que uma fábrica de bolo de rolo, ela vai produzir bolo de rolo. De quantos sabores? Vai ter o bolo de rolo tradicional, de goiabada, o bolo de rolo com doce de leite, o bolo de rolo de milho verde, é bom, de milho verde é bom, e o bolo de rolo de chocolate, brigadeiro, né? E aí vai produzir esses bolos de rolo. Quanto, quantos bolos de rolo vão ser produzidos? Qual é a capacidade de produção? Se tem uma capacidade de produção, vai trabalhar nesse limite de capacidade? Quanto precisa de material? Né? E aí precisam organizar quanto de espaço tem para armazenar esse material. Farinha, trigo, ovos, leite, os doces, né? Quanto de espaço, quanto vai custar comprar em pequenas quantidades ou grandes quantidades. Então, tudo isso precisa ser planejado, estimado, faz parte de uma primeira etapa de controle. Se você sabe ter uma ordem, uma demanda, compra, venda, uma lógica, então você já começa aí a ter parâmetros para poder avaliar. Então, eles precisam ser bem definidos. A segunda etapa é, de fato, o controle da produção, é o monitoramento do desempenho, é acompanhar se a produção está sendo feita a contento, se esse bolo de rolo, vamos usar o mesmo exemplo, está sendo feito na quantidade que foi estimada, na qualidade que foi estimada, definida, né? Em termos de gosto, de sabor e tudo mais, né? E se esse estoque, né, está sendo organizado, é, organizado da melhor forma possível. Como a gente falou lá no começo, se estão armazenando um estoque que dá conta de produzir o que se precisa, se esse estoque está muito cheio e aí perdendo insumos, ou se ele está numa medida que fica ideal para se comprar em um grande volume a um preço mais baixo, produzir numa quantidade em que a vida útil desse produto se mantenha com um prazo bom, aceitável, e aí você consegue ter uma otimização desse processo. Né? É importante, rapidinho, eu avancei um pouquinho e voltei só para falar que faz parte do controle da produção a estimativa também da qualidade do produto, mas tem um slide aqui na frente e eu vou falar especificamente sobre esse monitoramento do desempenho. Não é só a questão se a linha de produção está fazendo um produto nas medidas certas, mas se está atendendo às qualidades que foram almejadas e preteridas. A gente vai falar isso num slide mais adiante, mas esses estão três aspectos iniciais importantes para a gente deixar claro aqui que o controle da operação também precisa ser feito, né? E aí faz parte das operações logística e a distribuição. O produto foi transformado, de insumo foi transformado e virou um produto final, ele agora precisa ser entregue, né? Então faz parte dessas operações um departamento muito importante e estratégico, que é o de logística. Vale a pena a gente aproveitar esse espaço só para dizer que logística e distribuição são coisas aparentemente semelhantes, mas são distintas. Tá? Logística é o planejamento, é a questão estratégica, né, de todo esse processo de receber, armazenar, guardar, usar o que é necessário e receber o produto pronto e distribuir, né, para os pontos de venda. Então, esse processo todo de inteligência, de quais são os melhores
caminhos para se levar, quais são os melhores modais, ou seja, se vai de ônibus, de caminhão, de carro, de avião, de trem, de navio, o produto, vai receber como da fábrica, vai receber como o produto da fazenda, dos fornecedores e tal, vai armazenar onde, de que jeito, como é que vai ser esse controle, esse processo de receber, armazenar, estocar, distribuir dentro da fábrica, receber da fábrica de novo, botar nas caixas, embalar, mandar. Isso é logística. A distribuição é a parte desse processo da logística que fica responsável por pegar o produto, botar em um modal, ou seja, num objeto que vai transportar, num tipo de transporte, e vai levar para os lugares certos até chegar no cliente. Ok? Então, essa é uma etapa final do processo de produção e também precisa ser acompanhado. Aí sim a gente vai falar do enfoque na qualidade. Como eu disse, como a gente conversou lá no começo, qualidade não é uma característica, não é um atributo físico, é um construto. Né? O que a gente chama de construto é um conceito. O que a gente chama de qualidade não se pega, não se sente, não se percebe. Mesmo um produto que você pega não é qualidade, o que você sente não é a qualidade. O que você sente são características, aspectos. Então, se você pegar um telefone celular, você não vai perceber a qualidade dele. Aliás, você vai perceber a qualidade dele. Você não vai pegar a qualidade. A qualidade não é tangível. Qualidade é percebível. A percebível por meio de quê? É percebível por meio das suas características. Se o celular está com um peso semelhante ao que ele está dizendo, se ele está inteiro, intacto, né? Se ele liga, desliga, ou seja, a questão funcional. A qualidade é percebida pela durabilidade. Se ele fica muito tempo ou pouco tempo usando, aí você fica usando a bateria. Se você consegue ter uma boa imagem da câmera, ou seja, ele cumpre certas funções. Se você fala com as pessoas com agilidade, sem interrupções e tudo mais. Se você percebe que ele tem sinal em todo canto, se ele é rápido para navegar na internet, então você consegue ver que ele tem funcionalidades que lhe dão uma sensação de qualidade. Se o serviço foi bem feito, de atendimento na loja, de receber o produto, se o pós-venda do produto é bem feito, você tem percepções de qualidades emocionais, né, pela sua experiência de compra. Se as pessoas falam bem da marca, você tem uma percepção de qualidade por reputação. Então, qualidade é algo que a gente percebe. No entanto, né, é importante que as organizações trabalhem sobre esses aspectos, buscando construir essa sensação de qualidade na mente dos consumidores. Então, existem alguns enfoques na gestão da qualidade das empresas hoje. E há, inclusive, empresas com departamentos só de qualidade, ou seja, são empresas que fazem a parte de consultoria, de monitoramento, de avaliação dessa tal qualidade. Então, existem 3 aspectos que podem ser levados em consideração. Primeiro, questão da abordagem tradicional. A abordagem tradicional significa uma verificação justamente por uma amostra, né, desses produtos. Então, uma fábrica de refrigerante, uma certa quantidade do lote é retirado e aí se abre, se prova, se bebe, se verifica se o sabor está dentro do padrão, se a quantidade de gás está dentro do padrão, se a cor está dentro do padrão. Ou seja, é feito uma avaliação, né, desses aspectos característicos do produto para verificar se isso está de acordo. Já a lógica da gestão pela qualidade total, chamada de TQM, é um enfoque muito mais enfático, né, nos dias de hoje, porque as empresas têm buscado isso como um diferencial competitivo. É buscar atender todas as expectativas dos consumidores. Né? Isso significa foco em buscar um rigoroso padrão de qualidade, baseado em percepção do consumidor, em pesquisas de satisfação do consumidor, para que o produto
tanto as características funcionais do produto cheguem impecáveis, quanto outros aspectos, questão de logística, o tempo que demorou, o modo como o produto chegou, a questão comercial ou de pós-venda, como a pessoa foi atendida, a experiência pós-venda, se teve problema, se o atendimento foi bom. Né? E isso às vezes até traz problemas para as organizações, porque elas focam tanto em ficar modificando o seu processo, que esquece que as pessoas às vezes compram o produto, usou, e essas mudanças todas de qualidade nem fazem efeitos tão grandes assim. Seria mais interessante, de repente, um investimento em marketing e outros aspectos, mas enfim, muitas organizações hoje têm sido orientadas pela qualidade total, ou seja, por critérios baseados na percepção do consumidor do que é importante para ele, e as organizações vão o tempo inteiro tentando ajustar os seus processos para atender essa ideia que as pessoas têm do que é qualidade. E tem a terceira questão, que é a administração por estoque. A administração do estoque é exatamente esse controle da qualidade do que é estocado, ou seja, da administração desses recursos, tanto dos insumos quanto dos produtos acabados. Por exemplo, lembram daquela fábrica de bolo que a gente usou de exemplo anterior? Então, assim, a gente está falando de um produto com uma vida útil, ou seja, se você compra o produto e deixa muito tempo lá estocado, ele estraga, ele é perecível. Então, a administração de estoque dentro dessa lógica de controle de qualidade é ter uma gestão que seja adequada, de receber, de compra os insumos, e aí organiza, tem metodologias técnicas para administrar esse armazenamento. Ou seja, produtos mais antigos, que estão mais próximos de vencer, eles são usados primeiro. Os produtos mais novos ficam armazenados para ser usados depois. Porque, no contrário, você acaba usando produtos mais novos, e aí os produtos mais velhos vão envelhecendo, são esquecidos, estragam, e isso é custo, prejuízo. Então precisa ter esse cuidado. Né? Promotores no supermercado muitas vezes têm esse cuidado de organizar o produto. Pega lá os mais antigos e bota na frente da prateleira da gôndola para os consumidores levarem, e os produtos mais novos eles deixam lá no final, né, para justamente não ter esse desperdício. Ou deixam às vezes esvaziar a prateleira para colocar de novo, repor de novo o produto, justamente para não ter esse desperdício. Então tem essa questão que acontece com produtos, com insumos quando chegam, às vezes produto inacabado para ter um controle do que vai ser concluído logo quando você tem produção por etapas, e o produto final, o que vai escoar primeiro, o que vai depois. Então a administração por estoque tem esse enfoque numa qualidade, que é a logística interna desse produto, desses itens. E aí a gente vai tentar chegar no finalzinho falando, eu falei, tu tem que corrigir aqui, não é enfoque da qualidade, mas a gente vai chegar aqui falando de 3 aspectos que estão em moda para se falar para se estudar dentro da área de operações. Então, um aspecto é a questão da gestão da cadeia de valor. O que é valor? Valor, de novo, não é algo materializável, é um outro construto. O valor é uma expectativa criada na mente das pessoas, né? Então, por exemplo, o valor que as pessoas dão para um fast food hoje é talvez o sabor diferenciado, talvez seja a lógica da aparência, do visual, né? Se o hambúrguer, se o fast food está instagramável, ou seja, legal para ir para a internet numa foto. Então a ideia de cadeia de valor, às vezes é a agilidade, a conveniência, e aí a ideia da cadeia de valor é a adequação, né, do negócio a esses aspectos. É o foco para direcionar para o público-alvo correto. Então, se é um produto para valorizar um público que quer sabor, ou se é um público que quer conveniência, agilidade e rapidez, né? Ou um público que quer preço baixo. Então, isso é a gestão da cadeia de valor, que a gente fala daqui a pouco no próximo vídeo.